Ale, eu te perguntava justamente sobre o que você faria diferente do Fernando Seabra. E bom, uma das situações destacadas por ele foi até a pergunta do Pansieri. O Pansieri fez o questionamento e entre esse questionamento falou sobre o Matheus Henrique. O Seabra disse que não dava para ele começar porque ele sentiu o ritmo já no fim do jogo contra o Bragantino, mesmo tendo entrado aos 22 minutos. Então, segundo o Seabra, não dá pro Matheus Henrique começar o jogo de hoje. Foi questionado aí no final também sobre justamente a inserção desses reforços. Vale destacar que os reforços do Cruzeiro estiveram disponíveis hoje pela segunda vez, né? Porque a primeira oportunidade foi aquele jogo contra o Bragantino na última semana. Já na ocasião estiveram disponíveis o Cássio, que foi titular assim como hoje, o Caio Jorge, que hoje entrou pela primeira vez, entrou no segundo tempo, o Matheus Henrique, que também foi inserido no segundo tempo, com o andamento já do segundo tempo. Foram as caras novas aí utilizadas por ele. E o Lautaro também jogou no primeiro jogo, já esteve disponível naquela primeira oportunidade. Ale, o que você faria diferente e como você encara a justificativa do Fernando Seabra? Eu não ouso duvidar do Seabra e vou reforçar aqui só um conceito, que quando você faz uma crítica, e principalmente quando você faz a crítica antes do jogo, né, o Cirilo, porque depois do jogo às vezes é mais fácil, né, mas quando você faz a crítica antes do jogo, não é porque você acha que o cara é ruim, tem nada a ver. O Seabra, por exemplo, é muito bom treinador, faz um grande trabalho, mas ele pode fazer apostas que não foram vencedoras, né? A gente falava, inclusive, fazendo a comparação com o Felipe Anderson. Felipe Anderson chegou a menos tempo no Palmeiras. Então, se eu for acreditar no que o Seabra está me dizendo, a comissão técnica, comissão de preparação física e fisiologia do Palmeiras é melhor do que a do Cruzeiro. Porque se o Felipe Anderson chegou depois e já saiu jogando, foi titular, e é natural que isso aconteça, porque ele é melhor que os seus concorrentes, o Mateuzinho podia jogar. E outra coisa, se você entra no início do jogo, tá todo mundo no mesmo ritmo. É diferente de você correr atrás de um resultado, sabe? Correr atrás de um contra-ataque do adversário. Todo mundo já tá na pegada do jogo, é diferente. Então, eu continuo com a ideia do Mateuzinho como titular. E aí a gente conversava antes da partida que deveria ser no lugar do Veron. Porque embora o Veron tenha feito seus gols, tenha evoluído, tenha melhorado, não se justifica a presença do Veron com as opções que ele tem. E eu não estou falando só do Mateuzinho. O Mateuzinho era muito escancarado, o Mateuzinho era muito lógico. Mas você jogar contra um Palmeiras que tem esse retrospecto como mandante, que tem esse meio-campo tão forte, que iria partir para cima como partiu, que iria criar dificuldade na saída de bola do Cruzeiro como criou. Você coloca um cara lá que chama a responsabilidade, e foi isso que o Mateuzinho fez, né? Você melhora o seu nível de jogo, né? Você tem condição de ter mais fluidez na saída de bola, o meio-campo que consiga controlar minimamente, que foi o que não aconteceu com o Cruzeiro, principalmente no primeiro período. Então, acho que ele tinha, sim, a opção de começar com pelo menos o Mateuzinho, já que ele não quer mexer tanto na estrutura, pelo menos o Mateuzinho. E aí eu acho que a aposta dele foi equivocada, principalmente se tratando do Veron. Ele podia tirar o Lucas Silva também, não teria problema, a gente falou sobre isso. Mas o Veron não se justifica. Às vezes você tem um atacante que não é tão efetivo no 1 contra 1, não é um cara assistente, embora o Veron, vou repetir, tenha feito gols importantes e perdido outros, mas ele ajuda na marcação. Nem isso o Veron fez. Hoje o Arthur Gomes ajudou na marcação, não foi muito efetivo no ataque. Outro que em breve vai sentar também, vai pra casinha. Mas acho que o Seabra, ele fez uma aposta errada, simples assim, um grande trabalho, tá tudo bem e tal. E acho, e falamos sobre isso aqui, que quando o Matos e o Pedrinho foram conversar, especular, mandaram um olhinho, por exemplo, pro Cuca, eu acho que eles tinham receio desse momento. E a gente falou isso aqui, foi muito criticado, porque o torcedor não gosta que você toque em algumas feridas. Embora o Seabra faça um grande trabalho, tá tudo bem, o Cruzeiro tá entre os 6 ou entre os 7, porque o Fortaleza deve vencer o Atlético Goianiense. Vem de 4 derrotas seguidas, 8 jogos sem vencer. O empate basta, inclusive. Tá tudo bem, a campanha é acima da expectativa, mas por que eles foram especular um outro nome? Porque o trabalho do treinador do Cruzeiro é muito bom, ele é um cara que conhece futebol, mas quem deixou esse cara empregado foi esses jogadores que chegaram até essa 17ª partida. Na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi esses caras que compraram o barulho do Seabra. E aí ele sacar esses caras, pra ele não é simples.
Para ele não é fácil, principalmente um treinador jovem, primeiro trabalho entre os profissionais. Então, esse receio, ele existiu, porque o investimento foi feito para trazer uns caras bons, com todo respeito ao Romero, com todo respeito ao Lucas Silva, ao Arthur Gomes, ao Veron. Você tá trazendo cara que é de um outro nível, o Wallace é do outro nível, seleção brasileira. É o maior ladrão de bola da temporada do futebol europeu. Só isso. O Mateuzinho é um outro nível, o Lautaro é um outro nível, o Caio Jorge é um outro nível, como o Cássio também é um outro nível. Só tu tá trazendo os caras para compor o elenco. Não é que ele falou, temos mais opção. Não, você tem os bons. E aí você completa o elenco com os outros caras que seguraram o BO, e tá certo. E ele tem que valorizar esses caras, sabe? Tem que fazer um carinho nesses caras. Mas quando você vai para um jogo grande, você precisa de cara grande, cara. Porque senão o Palmeiras, sem jogar muita bola, sem fazer muita força, ganha o jogo. Então, o fato do Seabra fazer um grande trabalho não quer dizer que ele não possa errar aqui ou ali, ou pela falta de experiência, ou pela falta de tamanho, de encarar os caras. Hoje, pelo menos o Mateuzinho teria que sair jogando, ou mais, hein? Teria que voltar no intervalo. Porque ele viu que o time estava mal. O time não estava mal só por causa do Veron. Não era só. Ele viu que o meio-campo não estava funcionando.